Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a semana passada o PCP expressou daqui desta tribuna a sua indignação e juntou a sua voz à indignação do país contra o autêntico roubo que representa o aumento dos preços nos transportes públicos anunciado pelo Governo. Hoje impõe-se retomar o assunto face à verdadeira dimensão desse roubo que é agora conhecida em termos concretos. Um utente que resida na Amadora, ou em Sacavém, ou em Algés, que utiliza apenas o comboio da CP, que tenha o passe para a Zona 1, passa a pagar de 22,75 para 28,5 €. Quem se desloca apenas no barco da Soflusa, do Barreiro para Lisboa, passa a pagar de 28,10 € para 32,65 €. Um trabalhador que venha de Almada, ou de Paço de Arcos, ou de Loures, que utilize o passe L12, passa de 48,30 € para 55,55 €. É mais do que se paga hoje pelo passe L123, que passa de 55 para 63,25 €. Entretanto, para quem já hoje paga 111 € só de assinatura da Fertagos para o comboio entre Setúbal e Lisboa, passa de 111 para 119,30 €. Se for um passe combinado com o metro e a Carris, passa de 133,15 € para 143,80 €. No início da década de 1980, o preço do passe social L123 representava 8,67% do valor do salário mínimo. Hoje está em 11,34% e agora vai passar para 13% do salário mínimo nacional. Senhores deputados, esta é uma escalada sem precedentes na política tarifária, um verdadeiro assalto para os trabalhadores e as populações. O salário mínimo nacional não aumenta 15 €, mas os passes e os títulos de transporte são aumentados até 25% de uma forma verdadeiramente escandalosa. Diz o Governo que os atuais níveis de preços, que ao longo de muitos anos tiveram atualizações inferiores à inflação, estou a citar, estão hoje muito abaixo dos custos efetivamente incorridos pelas empresas na prestação do serviço público. Primeiro, os preços têm tido nos últimos anos atualizações muito superiores à inflação. Os preços dos transportes aumentaram em média o dobro da taxa de inflação. Só entre 2004 e este ano, sem contar com este novo aumento, o passe L1 passou de 31 para 40,10 €, um aumento de 29%, e a taxa de inflação foi 17%. E importa não esquecer que os salários não têm sequer acompanhado a inflação registada. E em segundo lugar, a lógica subjacente a esta perspectiva do Governo, a de que o custo de produção dos serviços de transportes tem que ser suportados pelos utentes e ponto final, é pura e simplesmente uma mentira. E se não fosse, seria simplesmente uma irracionalidade suicida do ponto de vista económico. Porque há ganhos no desenvolvimento do sistema de transportes que beneficiam toda a sociedade e toda a economia. A redução da importação de energia e a dependência pelo petróleo, a redução nas importações no setor automóvel também, a redução dos custos de produção, a melhoria ambiental no ordenamento e circulação nas cidades, são ganhos desse tipo que beneficiam todo o país. E por isso mesmo o que é preciso é fomentar o uso do transporte público. Num país importador de petróleo, face à diminuição crescente das reservas, esta é uma necessidade estratégica. Mas o Estado, ao promover essa política de preços e serviços que nós defendemos que seja promovida, não estaria a deitar dinheiro fora, estaria a investir, não estaria a oferecer nada, não estaria a fazer aquilo que hoje pode ser prometido com atestados de pobreza para ter direito a um desconto no passe. Aquilo que é preciso não é uma política em nome de um setor beneficiário de milhões em negócios, mas sim a favor do país e da economia. É preciso lembrar que a dívida das empresas foi provocada com a opção de desorçamentar os investimentos em transportes. A construção do metro do Porto, a ampliação do metro de Lisboa, Amadora, Odivelas, Santa Apolónia, Aeroporto, todo o investimento ferroviário dos últimos 10 anos foi feito com o crédito, com o endividamento das empresas públicas, por orientação dos sucessivos governos. Foi assim que esta desorçamentação provocou 2/3 da dívida das empresas públicas de transportes.
A ideia de que um aumento de preços, por maior que fosse, resolveria o problema criado às empresas por 20 anos de opções políticas erradas é um total absurdo. O objetivo é muito claro: preparar as privatizações das empresas à custa dos utentes, dos trabalhadores e do Estado. E o aumento de preços é uma condição indispensável para a privatização. Assim, é dinheiro em caixa. Pagam os utentes com tarifas mais altas, pagam os trabalhadores com salários e direitos cortados e pagam o Estado com dinheiros públicos. Veja-se esse exemplo de gestão privada que se chama Fertagos, que em 2010 apresentou 4,1 milhões de euros de lucros, mas que recebeu 9,7 milhões do orçamento de Estado. E isto com um tarifário de quase o dobro por quilómetro do que é praticado até agora pela CP. Este governo, que sujeita as populações a aumentos que chegam aos 25%, continua a impor regras que prejudicam as empresas públicas, nomeadamente na distribuição das receitas do passe. 12 milhões de euros por ano, senhores deputados, apenas no caso do Metropolitano de Lisboa, que deviam entrar nos cofres da empresa pública, são desviados do seu caminho para ficar nos operadores privados no âmbito da distribuição de receitas. Um montante que só por si é superior às receitas da empresa que supostamente resultam deste escandaloso aumento de tarifas. E dizemos supostamente porque esse aumento pressupõe que o número de passageiros se mantenha, isto é, que nenhum utente deixe o transporte coletivo para optar pelo transporte individual. Na próxima terça-feira, o Sr. Ministro vem à Assembleia da República, tendo em conta até que já havia sido aprovado o requerimento do PCP na Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas. Vamos continuar a debater esta matéria, vai continuar o debate, o combate e a denúncia na Assembleia da República. Mas muito para além desta intervenção, a que não hesitaremos em desenvolver e empenhadamente avançar na Assembleia da República, queremos daqui dizer que é insubstituível e determinante a luta das populações. Por isso, saudamos a concentração que hoje à tarde vai acontecer nos utentes dos transportes da linha do Sado e da margem sul do Tejo, no Pinhal Novo. Por isso saudamos a jornada de luta da FECTRANS contra o aumento dos preços dos transportes. Por isso saudamos a concentração na Baixa do Porto na próxima segunda-feira à tarde. Estas são ações concretas em que trabalhadores e utentes do transporte público se mobilizam, se organizam e respondem com a luta concreta para esta política que tem que ter uma resposta muito firme e muito determinada, que daqui saudamos e que aqui também continuaremos a desenvolver em sede da Assembleia da República.